Oi pessoal, bom dia meus alunos de Sistemas Operacionais 3. Nós vamos ver aqui nessa unidade 1 os principais conceitos dos sistemas operacionais, software livre e, claro, do Linux, né, que é o principal assunto dessa matéria. Então vamos começar aqui explicando mais ou menos o conceito de software livre. Tá? Então, o que é o software livre? Né? Existem vários tipos, né, de remuneração do trabalho da construção do software. Né? Então, existem softwares pagos que você compra a licença, né, compra uma cópia, né, manda fazer e fica exclusivamente seu aquele software, muito mais caro, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha nesses conceitos, né, para a gente entender o porquê do sucesso do Linux e como a gente, né, claro, interesse de todos, como a gente tem uma remuneração trabalhando com o Linux. Né? Então, definição de software livre, né, nesse documento que a gente vai ver, né? Então, para ele ser livre, tem que ter várias características aí. Tá? Uma das características aí que define o software livre, ele tem que ter código aberto. Então, tem que ter o fonte junto. Né? Então, esse código aberto permite que as pessoas olhem o código que criou aquele programa executável. Às vezes tem umas confusões com freeware, shareware, mas o software, realmente, o conceito de software livre é o software que tem código aberto e atende às 4 liberdades. Né? Então, tem vamos ver aqui as liberdades, né, essenciais para o software livre. Aqui, estou na página 2 do documento. Né, software livre. Então, liberdade de executar. Você pode pegar o programa e executar várias vezes. Isso aí, aquele programa, à medida que você necessitar. Você tem liberdade de estudar o programa, dar uma olhada, ver, olhar o código. Para isso que tem que ter o código-fonte. Né? Se não tiver o código-fonte, é muito mais difícil você estudar, né, o funcionamento, como aquele programa funciona daquele jeito. Liberdade de redistribuir cópias. Ou seja, você tem uma cópia lá do software e você pode passar adiante, né, para outras pessoas. Né? Terceira liberdade. Ou chamar liberdade 2 se você começar com liberdade 0. Né? Depende de como você numera os elementos das liberdades. Né? Se você for usar aí, Pascal, você vai começar com a liberdade 1. Se você vai usar C, o primeiro elemento é o elemento 0. Tudo bem. Tá? Então, a terceira liberdade, ou a liberdade 2, né, para quem gosta de programar em C ou Java, é a liberdade de distribuir as cópias, né, passar adiante as cópias. E a quarta liberdade, ou a liberdade 3, né, indexada pelo C ou pelo Java, né, é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas. Então, você tem o código-fonte, você ajusta, ou faz aperfeiçoamentos, tira bugs, ou inclui funcionalidades, e você pode subir essas cópias. Né? Lembrando que tem que passar também o código-fonte. Né? Lembrando também que essas cópias também são software livre. Tá? Ninguém vai comprar, você não pode vender essas cópias. Tá? Então, essas liberdades permitem que os softwares avancem, né? O desenvolvimento de software avance de forma comunitária. Né? O Linux surgiu dessa forma. Né? Então, começou lá com o programador, né? o Linus Torvalds, e ele construiu o núcleo de sistema operacional e distribuiu. E uma comunidade, né, se juntou e começou a aperfeiçoar aquilo ali, aquele núcleo de sistema operacional. E hoje nós temos aí, né, o Linux aí, as várias versões do Linux funcionando.
tá? Tudo baseado nessa liberdade. Agora, a gente tem que lembrar aqui, estou no finalzinho da página 2. Software livre não significa que não seja comercial, seja filantrópico, todo mundo trabalha de graça. Não é bem assim. Né? Software livre é um conceito, uma forma diferente do software de licença, onde você compra a licença com o direito de executar aquele programa pagando engenheiro. Tá? Então, né, você consegue a cópia com custo zero, né, pelas 4 liberdades, mas existem algumas diferenças. Eu estou aqui na página 3. Você pode vender suporte, né? Ou seja, a pessoa executou o programa e caso haja algum problema de configuração, isso você está lá, cobra ali para o suporte. Outro conceito interessante do software livre, né? A gente tem aí no nosso, né? Quem tem celular Android, né? O Android é um Linux customizado para funcionar no celular. Né? Se a gente abrir lá as coisas lá do Linux, Android, Android. Né? Então, como é que o Android ganha? Que ele vem de graça no celular. Ele ganha coletando sua informação, o que você navega, o que você curte, e vendendo a quem quer vender. E repassando essa informação, claro, né, em troca de né, alguns centavos aí, para quem quer vender produtos para você. Então, se você acessa aqui, né, uma batedeira de bolo, gosta de fazer bolo, acessa várias vezes batedeira de bolo lá no Google, isso, tal. O Android vê que você está procurando isso e repassa essa informação para os fabricantes lá, para as lojas que vendem eletrodomésticos. Eles surgem propagandas de batedeira de bolo aqui no seu celular, no Face, no e-mail. Então essa informação é vendida. Software é livre, mas alguns serviços relacionados ao software, né, podem ser remunerados. Então nem sempre se trabalha de graça aí. Muitas vezes o trabalho rende dinheiro. Né? O Facebook é de graça para todo mundo. Mas, né, seus dados são vendidos para quem, né, para quem pagar. Então temos vários pontos aí, né, que explicando a liberdade de executar o programa aqui na página 3 aqui, que a gente está no nosso documento, explicando que a liberdade de rodar o programa com seus propósitos e tal, né? Você pode, na página 4, estudar o código-fonte. Né? O fato de você ter aí um código-fonte, agora eu tenho um código-fonte, eu posso pegar o programa e vender. Isso não pode. Na medida que você tem lá aquela cópia lá, você pode estudar, você pode até modificar, mas você tem que construir algum artefato que não possa vender sob licença. Né? Então tem um código lá que você pode adaptar. Redistribuir as cópias, né? Isso normal. Se você adquiriu de graça, você pode repassar adiante de graça, né? Liberdade. Terceira liberdade, né? Estamos na página 5, né? E na última liberdade você pode aperfeiçoar aquele software. Né? No caso aí dos aperfeiçoamentos, né? Que há critérios aqui, né? Que você pode receber as cópias do código-fonte modificado ou inalterado. E você pode, né? Se você, né? Você tem que conceder também a liberdade de quem adquirir essa versão modificada de poder redistribuir se necessário. Alguns outros conceitos dessa parte de software livre é o copyleft, né, que é uma licença diferente do copyright, né, que existe um projeto GNU que utilizou, né, criou um sistema operacional baseado, né, né, no Linux, né. Então
esse copyleft é uma cobertura dessas 4 liberdades, né? Então existem regras de empacotamento e distribuição, né, para você não alterar essas 4 liberdades, etc, etc. Né? Agora mais adiante vamos ver algumas categorias de software livres, né? Que isso aqui, né? Você tem aqui, ó, software livre, software proprietário, shareware. Então vamos dar uma olhadinha só para a gente conhecer, né, essas diferentes categorias de software livres e não livres, né? Software livre, como a gente já falou, tem as 4 liberdades. Tem o open source, que é o fonte, né, se acompanhar o código executável, tá? Tem o domínio público, ou seja, é uma coisa, né, que não está mais sujeita a copyright, né? Isso é um caso especial de software livre, ou seja, sem copyleft, né? Então, algumas cópias de versões podem ser não livres, ou seja, você pode criar um software, podem usar à vontade, mas não significa que tenha o código-fonte, etc, etc. Né? O que a gente, né, falou bastante aqui, que é o software com copyleft, né? Né? Existe o GPL, né? Algumas licenças como o GPL, a versão bloqueiam outros meios de tornar o software improprietário. Então tem algumas regras, né, que não permitem que alguém pegue aquilo, estude e crie um software proprietário. O GNU é um sistema, outra coisa, é um sistema operacional de software livre completo, né, compatível com o Unix, né. Então esse projeto, né, surgiu em 83, né. Então isso aí deu início aí a todo o ramo do Linux aí, que são softwares baseados, né, no kernel que aquele finlandês Linus Torvalds criou. Né? O GNU, né, tá distribuído sob copyleft todo o software. Né? Então é uma licença pública, tem um software usa licença pelo GNU, que segue algumas regras aí. Tá? Não precisamos, ninguém vai ficar cobrando todas as regras de vocês, mas só para a gente entender que isso é um ramo muito interessante da criação de software. Né? Por que a gente está, né, dando atenção a esse tema? Porque antigamente, para você criar um software copyright, você tinha que contratar gente, programação, análise, equipe grande, pagar para todo mundo, para aquela empresa ser detentora daquela licença e poder vender o Windows, o Word, AutoCAD. Existia um investimento muito grande para construir o artefato e vender. Então não era uma coisa que 2 pessoas reuniam e criavam um programa e iam ganhar o mundo. Não é muito trivial. Você exigia-se muito dinheiro, né? Muito capital para gerar, né, um copyright. Isso melhorou um pouco aí, né, com a internet e tudo, mas ainda há uma barreira, né, necessidade de mais capital. Já o software livre, você pode jogar para a comunidade uma ideia, um rascunho de um software, e as pessoas se juntarem e, né, evoluir aquilo. A vantagem disso é que você tem menos custo, né, de construção daquele software. Então você tem aí uma alternativa, né, para construção de software. Aí você vende o quê? Vende suporte, vende customização, né? Ou cria um software que execute determinado serviço em troca, né, colete informações, etc, etc.
né? Então, tem licenças permissivas e lenientes, né, como X-Windows, X11, né, é um sistema de janelas que roda nas versões do Linux, né. Software coberto pela GPL, né, o GNU GPL, licença pública geral, né, que tudo se baseia, todo o sistema operacional Linux se baseia nessa licença GNU. Né, então, né, são vários pacotes GNU que rodam, né, sobre o núcleo do Linux, que você tem várias customizações aí, que a gente vai ver adiante, né, as distribuições Linux aí, e os pacotes que rodam nessas distribuições aí. Né? Estamos na página 10. Né? Existe também o Free Software Foundation, FSF, né? Que é uma outra equipe que também está ligada a esse GNU, né? Por muitos voluntários para a construção de softwares livres. Né? Finalizando, né, da página aqui, começando a página 11, software não livre, seria o software onde tem dono, a distribuição toda controlada, você não pode, né, só pode ser vendida, a distribuição, né, você pode comprar na verdade você não compra o software, você compra uma licença que te dá autorização para ter e executar aquele código ali, software proprietário. Algumas evoluções aí, nós temos o freeware, né, que não existe exatamente uma definição para ele, mas é uma coisa que você pode baixar e rodar, ou seja, você ter aquele executável no seu computador não significa, né, você não vai ser penalizado, né, você pode executar várias vezes. Existe o shareware, que você consegue baixar, rodar, e ele tem várias limitações aí de tempo, número de execução, isso, aquilo. Né? O código-fonte normalmente do shareware não está disponível. Né? E você consegue rodar algumas vezes, né? Prestando atenção, tanto no freeware como no shareware, né? Se você utilizar, serem softwares confiáveis, seguros. Né? Nem tudo. Você pode baixar freeware e shareware de qualquer site, mas, né, por sua conta e risco. Tá? Eu não sei o que o software vai fazer. Pode coletar coisa, pode me espionar. Então, né, se você for usar freeware, shareware, procure, né, sites confiáveis, procure feedbacks sobre aquela ferramenta, né, confiáveis, que aí você não vai ter problema. Né? O software privativo é o feito sob medida para uma empresa. Normalmente são as empresas grandes, né? Algumas têm software privativo, ou seja, constrói e roda naquela organização só. Softwares específicos para gestão de negócios, né? Que se o concorrente comprar, ele vai ter a mesma, né? a mesma facilidade de fazer o negócio, né? De quem desenvolveu, então são privativos. Né? Tá? Software comercial, né? Não é proprietário, não é a mesma coisa, né? Mas tem softwares livres comerciais, softwares não comerciais não livres, né? Existe uma licença da Berkeley Software Distribution, que código aberto utilizado nos sistemas operacionais, né? E é isso, é uma salada de frutas aí, né? De licenças de software, mas a gente tem que entender aí um pouquinho, né? Os vários diversos conceitos de software livre e como a gente, né, lida com isso, como a gente pode, né, desenvolver coisas, né, é claro, para proveito próprio e para proveito da comunidade, ok? Então é isso, gente. Essa aí é a parte da unidade 1, software livre.